Polícia prende jovem que se passava por sócio de academia, prometia promoções e aplicava golpes na zona sul da capital. Bandido invade casa onde morava Naná Vasconcelos e rouba objetos artísticos do percussionista, que morreu em 2016. Um posto de saúde improvisado no bairro da Várzea. Por causa de atraso em obras, moradores são atendidos em contêineres. Proposta de concessão parcial da Compesa para iniciativa privada é tema de debate na Câmara de Vereadores do Recife. Ministério Público recomenda à Prefeitura de Tamandaré revisão do plano diretor para tentar frear construções desordenadas. Na Semana Nacional da Água, estudantes conhecem o Açude do Prata, fonte de captação do primeiro sistema de abastecimento da capital. Uma audiência pública discutiu hoje a concessão parcial da Compesa. A proposta pretende dividir com a iniciativa privada as etapas de distribuição da água para a população. Do Recife, o governo do estado, que propôs a concessão parcial da Compesa à iniciativa privada, não foi convidado. Coube a um representante da Compesa ouvir as críticas da plateia, formada principalmente por servidores da companhia. Na proposta, a Compesa continua responsável pela produção e tratamento de água em todo o estado. Já a distribuição da água potável passa para a iniciativa privada. A coleta e tratamento de esgoto no interior do estado e Fernando de Noronha também fica a cargo da iniciativa privada. Já na região metropolitana do Recife, o serviço de esgoto continuaria com a parceria público-privada que a Compesa tem com a empresa BRK. A proposta prevê investimentos de 18,9 bilhões de reais. Mais da metade deve ir para o esgotamento sanitário, o restante para o tratamento e distribuição de água. Atualmente, a Compesa atende 172 dos 184 municípios pernambucanos. Algumas áreas convivem com calendários de racionamento de água e apenas 34% dos municípios têm sistema de esgotamento sanitário. A meta da concessão é universalizar o acesso à água e esgoto nos próximos 35 anos. A gente está aqui para discutir, a gente aqui é a sociedade civil, os trabalhadores estão presentes e todo mundo tem interesse em discutir o bem mais valoroso que nós temos, que é a água. A Compesa tem 2.800 servidores, de acordo com o Sindicato dos Urbanitários. A categoria reclamou da falta de investimento público na companhia e teme demissões. Nossa preocupação ela é total, ela não é só com os funcionários, mas o nosso problema também é com a população. Que a gente sabe que toda privatização leva a aumento e não leva a trazer um melhor serviço. A vereadora Cari Santos, do PT, também mostrou preocupação. E a gente sabe que a iniciativa privada não se preocupa com o serviço que é ofertado pela população, porque a gente tem exemplo disso, a BRK, que é uma empresa que é privada, que é responsável pelo esgotamento sanitário, que prometeu universalizar esse esgotamento sanitário em 12 anos e não cumpriu, e esse prazo foi aumentado novamente para mais 12 anos. O secretário municipal de saneamento do Recife participou da audiência. Precisa ser analisado atentamente como será feito esse novo modelo, uma vez que o modelo atual, vamos dizer assim, a BRK precisa que o Estado faça aportes em obras para que a BRK também possa fazer. A Associação Ambiental Águas de Jaboatão chamou a atenção para a importância do saneamento básico. O Instituto Trata Brasil mostrou que a cada R$1 que é para o saneamento, a gente deixa de gastar 5 com saúde. E o Trata Brasil também mostrou ontem que quase 340 milhões de atendimento com a saúde foi por conta de falta de saneamento. O diretor de Produção e Planejamento da Compesa explicou que o modelo de concessão parcial foi elaborado pelo BNDES, a pedido do governo de Pernambuco, e aprovado pelas micro-regiões do estado em audiências públicas. O documento também ficou sob consulta pública na internet. O governo planeja realizar a licitação da Compesa no segundo semestre. O concessionário ele vai participar do leilão, ele vai dar uma redução na tarifa atual, né, que é praticada,
E vai colocar também numa segunda etapa do leilão a maior outorga, que é a proposta que ele vai fazer para realmente vencer o leilão. Vai ter redução nos quadros da Compesa? Todo o pessoal da Compesa, ele vai ser aproveitado. A gente agora vai se especializar cada vez mais na etapa de produção de água e todo mundo vai ser aproveitado, sim. Estamos na Semana Mundial da Água. Para marcar a data, estudantes fizeram hoje um passeio para conhecer o Açude do Prata, no Parque Dois Irmãos. Para essa turma que visitou hoje o Parque Estadual Dois Irmãos, contemplar a natureza despertou sentimentos variados. Aquele sentimento de paz, de tranquilidade e acho que o mais importante de tudo, né? O sentimento de respeito, de respeitar tudo isso que a natureza tem para nos proporcionar. Por mais que pareça besta, mas o barulho da água dá essa tranquilidade e é isso mesmo, de realmente fugir um pouco do caos do dia a dia da gente. Para chegar até esse paraíso, fizemos uma trilha de 600 metros na floresta dentro do parque. O trajeto é chamado de Caminho das Nascentes e abre as atividades em celebração do Dia Mundial da Água, comemorado no dia 22 de março. A gente costuma dizer que a gente não defende o que a gente não conhece. Então, por isso, dentro da nossa programação, nós decidimos que as pessoas fizessem parte aqui desse momento para que elas pudessem abrir as portas, não só do seu coração, mas da sua mente, com toda a educação ambiental que é necessária para que a gente possa valorizar não só a nossa água, como a nossa floresta. O destino final era o Açude do Prata. A água cristalina encantou os visitantes. Este açude existe desde o século XIX. É a fonte de captação do primeiro sistema de água do Recife. O projeto inicial abastecia 12 chafarizes, com capacidade para fornecer 20 mil baldes d'água. Até hoje, os açudes abastecem algumas comunidades da zona leste do Recife. A água dá às pessoas o que há de mais precioso: a vida. E a vegetação oferece de volta o espaço perfeito para ela prosperar. Essa troca, considerada justa pelos especialistas, nos ajuda a compreender melhor por que é importante preservar o meio ambiente. É o que afirma este analista ambiental. É absolutamente correto, adequado que quando se pensa em água, em manancial de água, em açude, em nascente, a gente pense em floresta. Não é possível, não é correto dissociar. Então, modificar a nossa conduta dentro de casa, até o gesto mais simples, o ato mais simples, escovar o dente, não é? Molha a nossa escovinha, fecha a torneira e isso faz uma diferença no final. Faz uma diferença no nosso bolso, a gente vai pagar menos a conta de água e a gente está fazendo bem para o ambiente. Melinda tem 5 anos e já está aprendendo o valor da água. A gente trouxe ela para saber que realmente isso é o combustível da vida, é a água. Então ela hoje sai daqui já mais ou menos encaminhada para isso. O Ministério Público recomendou à Prefeitura de Tamandaré a revisão do plano diretor da cidade. O repórter Mário Carvalho conversou com a promotora Belize Câmara sobre a especulação imobiliária e a construção de resorts, hotéis e pousadas nas praias do município. A gente convidou a promotora de justiça Belize Câmara para explicar exatamente o que diz essa recomendação. O que vocês pediram nesse documento? Boa noite. Boa noite, Mário. Boa noite a todos. A recomendação do Ministério Público é um ato pelo qual o Ministério Público determina que o destinatário faça ou deixe de fazer alguma coisa, sob pena de serem tomadas outras providências, notadamente o ajuizamento de uma ação judicial. Então, essa recomendação do Ministério Público ela se baseia numa investigação que vem acontecendo há alguns meses, através da qual apuramos que existem várias leis ao longo do tempo no município de Tamandaré que alteraram o plano diretor sem obedecer os requisitos legais. O plano diretor é a lei básica da cidade, onde pode construir, como pode construir, qual a área máxima, qual o gabarito, a altura das edificações. Então, tudo isso é regulamentado pelo plano diretor. E ele deve ser alterado a cada 10 anos, porque a cidade muda, obviamente. O plano diretor de Tamandaré data de 2002, então ele teria que ser revisado depois de 10 anos, ou seja, em 2012. Ele não foi revisado, mas o mais grave é que, além dele não ter sido revisado, ele foi alterado sistematicamente ao longo do tempo por meio de leis urbanísticas que não tiveram participação da sociedade e que alteraram parâmetros urbanísticos relevantes. Essas leis, elas fatiaram
elas desconfiguraram o plano diretor ao longo do tempo, flexibilizando parâmetros. Como sempre, né, vem-se para flexibilizar e nunca para restringir. Então, aumentaram a área construída, onde não podia construir, permitiram. Vocês visualizam o mesmo acontecendo em outras cidades próximas do litoral pernambucano? Sim, as zonas costeiras, elas são destinatárias de uma pressão demográfica muito grande, de uma especulação imobiliária também. Não precisa dizer, quem é pernambucano sabe que em Ipojuca a gente visualiza também esse crescimento desordenado, né? E faz com que a população residente e flutuante sofra os efeitos em relação a abastecimento de água, prestação de serviço de esgotamento sanitário e outras questões de infraestrutura urbanística mesmo. Doutora, muito obrigado pela entrevista e pelos esclarecimentos. Márcio, eu volto com você. E o Tribunal Regional Federal da 5ª Região condenou 3 réus a uma indenização total de R$1,5 milhão por danos morais causados por obras e intervenções irregulares na praia de Toquinho, em Ipojuca. O TRF determinou ainda a execução de um projeto de recuperação de área degradada para reduzir os prejuízos ambientais, além da retirada de um muro de arrimo no Pontal de Toquinho. A Polícia Civil prendeu um homem que fingia ser sócio de uma academia na zona sul do Recife para aplicar golpes. Pelo menos 50 alunos foram enganados, acreditando numa falsa promoção. De acordo com a polícia, o suspeito é um jovem de 22 anos. Ele se passava por sócio de uma rede de academias e fechava planos por valores abaixo do que era cobrado pela empresa. Enquanto a mensalidade custava R$ 150, o suspeito prometia um contrato de R$ 60 mensais. O dinheiro seguia via Pix para a conta de um laranja. Vários alunos estavam sendo matriculados dessa forma. Aquilo levantou a atenção do jurídico da empresa e nós iniciamos as investigações. Obviamente, chamamos esses alunos que estavam matriculados de maneira fraudulenta e eles indicaram, né, a pessoa com quem ele tinha fechado esses contratos. Era um golpista, era um estelionatário, né? Obviamente, houve uma certa dificuldade para a gente identificar, mas conseguimos. A Polícia Civil identificou outros golpes praticados pelo suspeito. Com documentos falsos, ele alugou 2 carros em uma locadora de veículos com sede em Olinda. O prejuízo estimado apenas neste golpe é de R$ 300 mil. A gente conseguiu identificar que uma CNH que ele falsificou de um empresário do Espírito Santo, ele conseguiu locar 2 veículos em outra locadora de renome. Um desses veículos foi recuperado, mas outro não. De acordo com o Tribunal de Justiça, o suspeito identificado como Eric Adriano Batista da Silva passou por audiência de custódia ontem e foi encaminhado ao Centro de Triagem de Abreu e Lima, o COTEL. Um jovem, 22 anos, bastante inteligente, tem conhecimento em informática, em internet, em falsificar documentação. Vai responder no processo de Olinda pelos crimes de estelionato em continuidade delitiva, falsificação de documento público e particular. E em relação ao processo do Recife, ele vai responder pelo crime de fraude eletrônica, que é um tipo de estelionato qualificado, então traz uma pena maior, em concurso material com a falsidade ideológica. Um bandido invadiu a casa onde morava o percussionista Naná Vasconcelos, no Rosarinho, zona norte do Recife. O roubo aconteceu na madrugada de ontem e foi registrado por câmeras de segurança. Nas imagens, dá para ver que o suspeito entra no imóvel às 2 da manhã, se senta na sala e revira uma mala com vários objetos que fazem parte do acervo pessoal e artístico do músico que morreu em 2016. O homem vai até outro cômodo da casa e, em seguida, volta com uma bolsa. O suspeito fecha a mala e vai embora. Ele levou taças, louças e equipamentos de som. A família de Naná Vasconcelos informou que, por sorte, a maior parte do acervo de Naná não estava no local. O material tinha sido transferido 2 semanas atrás para o Museu de Artes Afro-Brasil Rolando Toro, no bairro do Recife, para ser catalogado e restaurado. O suspeito, até o momento, não foi localizado. O menino que foi atacado por 2 pitbulls no Recife continua internado. Ícaro Miguel tem 2 anos e está na UTI pediátrica do Hospital da Restauração. Ele se recupera de uma cirurgia que precisou fazer depois de levar mordidas na cabeça, no pescoço e na virilha. Essa foi a mais grave, porque atingiu parte de uma das pernas e é o que está deixando os pais preocupados. O ataque aconteceu na noite da terça-feira, na Rua Camponesa, no bairro do Curado, no Recife, onde o menino mora.
Os 2 pitbulls arrastaram Ícaro para fora de casa. O irmão mais velho do menino tentou defendê-lo, também foi mordido, mas já recebeu alta. O dono dos cachorros se apresentou à polícia e foi liberado. A investigação está com a delegacia da Várzea. E os atendimentos de saúde para os moradores da UR7 na Várzea estão acontecendo em 2 contêineres. O motivo do improviso é uma obra atrasada no posto da comunidade. Precisar de atendimento de saúde não é fácil. Só que está ainda mais complicado para Maria de Lourdes. Todas as vezes que eu venho, eu tenho que descer a ladeira. Eu não espero muito pela van, porque a van demora demais. Então tem um procedimento, né? Se a gente são atendimentos aqui, 6 fichas só. Então se a gente não vier cedo, a gente não consegue ficha, marcação. Esse cedo é que horas? Cedo, 4 horas, 5 horas, nessa faixa assim. Ela mora na UR7, na Várzea, e precisa andar 800 metros, inclusive descendo essa ladeira, para chegar a um posto improvisado em contêineres, ao lado da unidade de saúde da família Jardim Teresópolis. A sala de espera é na rua, uma lona e cadeiras de plástico. No entorno, sujeira. Cândida também reclama da falta de médicos. Nós estamos sem um médico que está de férias, é o direito dele, quando era para ter uma outra pessoa que viesse tirar as férias do médico e que não vem. Então, o que acontece com a comunidade? A comunidade vai ficar 15 dias sem essa condições de médico para ser atendido. Os moradores da UR7 estão passando esse sufoco desde que o posto de saúde que fica na comunidade, bem mais perto deles, fechou para uma reforma. De acordo com os moradores, a obra aqui na unidade começou em julho do ano passado. O valor, R$1 milhão. Só que também, segundo a comunidade, os trabalhos pararam em dezembro. E o que era para ser um posto de saúde aberto ao público, hoje está assim, um canteiro de obras. O prazo para a entrega do posto reformado está atrasado. Deveria ser mês passado, fevereiro de 2025. Um grupo de moradores levou em cartazes o pedido para a reabertura da unidade de saúde. Irani acionou o Ministério Público do Estado para saber o motivo do atraso na obra. A gente se sente impotente. Na verdade, existe uma questão de impotência. Porque essa comunidade aqui, esse posto aqui, do qual nós estamos fazendo questão da volta dele, atingiu a toda essa área aqui, ou seja, Jardim Petrópolis, Rosa Selvagem, Corme Damião, e nós atendemos a todos. Paulo é presidente da Associação Comunitária da UR7, que fica bem perto do posto de saúde. Ele disse que a associação ofereceu o espaço para a prefeitura instalar uma estrutura provisória de atendimento aos moradores. A gente mostrou o espaço que tinha para contêineres, dava para botar uns 3 ou 4 contêineres aqui, e disponibilizei também salas, 3 salas, cozinha, banheiros. Depois de tudo, acho que uns 15 dias ele vindo aqui, fazendo medições, fazendo tudo, pararam de vir, não deram nenhuma resposta. O tempo vai passando e quem mora na UR7 segue na expectativa pela retomada dos trabalhos, para que o posto de saúde seja reaberto logo. É até difícil falar, certo? Mas a principal reivindicação hoje, apesar de diversos problemas que temos, as 2 principais é o reinício das obras, obviamente, né, com prazo mais claro de término, e também trazer de volta, né, o posto provisório para aqui, para o UR7, para um local menos insalubre, né, e mais estratégico para a comunidade. A Secretaria de Saúde do Recife explicou que os contêineres são pontos de apoio para dias com alta demanda. Os demais atendimentos acontecem dentro das unidades de saúde da família Cosme Damião e Jardim Teresópolis. Segundo a Secretaria, os contêineres foram colocados neste local para aproveitar a estrutura do posto Jardim Teresópolis. Um termo aditivo foi feito para incluir serviços e melhorias ao projeto. Por isso, as obras do posto Amaury de Medeiros precisaram ser interrompidas. Os trabalhos serão retomados em abril e a previsão de entrega é até o fim do ano. E a partir deste mês, começou o chamado período da sazonalidade da síndrome respiratória aguda grave. É quando os casos de doenças respiratórias costumam aumentar e sobrecarregar o sistema de saúde pública e privada. Hoje, a taxa de ocupação de leitos de UTI e enfermaria pediátrica e neonatal está em 75%. O repórter Mário Carvalho está ao vivo na Secretaria Estadual de Saúde e tem informações importantes. Oi, Mário, boa noite para você.
Oi, Márcio, boa noite para você, boa noite a todos. O governo do estado anunciou a abertura de 103 leitos de UTI e enfermaria já pensando nessa demanda. Eu estou aqui ao vivo com a secretária de Saúde do estado, Zilda Cavalcante, que vai falar um pouquinho sobre essas medidas. A partir de quando esses leitos ficam abertos? Boa noite. Boa noite. Os leitos já estão abertos, né? Foram todos abertos da semana passada para cá. Já como parte das ações do plano de contingência da sazonalidade das doenças respiratórias da pediatria, também com o funcionamento da teleinterconsulta na pediatria e também com a contratação de alguns profissionais já da pediatria e da medicina intensiva pediátrica, para que a gente possa reforçar, inclusive, os hospitais da rede própria, já se preparando para a sazonalidade desse ano da pediatria. A gente tem aqui alguns dados, né? Esse ano foram registrados 165 casos da síndrome em crianças de até 1 ano e atualmente a taxa de ocupação dos leitos é de 75%. A gente sempre acompanha todos os anos essa situação e muitas vezes existe fila, né, para os leitos. Há uma garantia do Estado de que esse ano isso não vai acontecer? Bem, a gente está exatamente trabalhando de forma preventiva para evitar e para minimizar essa superlotação que se vive de forma sazonal todos os anos na pediatria. A gente sabe que esse é o período de circulação dos vírus respiratórios, e especialmente algumas semanas após o carnaval, que é o período que a gente está agora, em que há uma circulação maior devido às aglomerações do carnaval. Então, a gente já começa a ver um aumento dos casos. Esse ano, com um mês de antecedência, a gente já está abrindo, já foram abertos 103, vão seguir sendo abertos outros leitos. Além disso, como eu disse, um reforço na rede própria, um apelo também aos pais, né, que nos ouvem, responsáveis das crianças, que a gente evite a exposição dessas crianças em lugares com muita gente, como shoppings, por exemplo, que a gente garanta que a vacinação esteja em dia, inclusive a vacinação de gripe, a vacinação de Covid, até da família, dos adultos, para que também evitem que se leve para as crianças. Então, a gente conta também com a ajuda de todos aqueles que nos ouvem na prevenção. Secretária, muito obrigado pela entrevista. Eu volto com você, Márcio. Obrigado pelas informações, Mário. E logo depois do intervalo, o evento no Recife reúne pesquisadoras e mulheres que trabalham na indústria. E em Olinda, o encontro de ritmos que reúne Pernambuco, Bahia e Maranhão. O ENE2 volta em instantes. Até já.